Seja bem-vindo para esse vídeo. E nesse vídeo daqui a gente vai falar sobre a vitória do Ituano por 1-0 contra o Corinthians. Jogo que foi bem pior do que eu imaginava, tá? Foi um jogo bem a cara do 0-0, para ser sincero. Mas acaba que na reta final do jogo o Jean-Pierre entrou, mudou o jogo, deu assistência pro Léo Duarte, né? Lateral direito, chegou chutando e fez o gol da vitória, o gol do Ituano. Eu tenho um aviso aqui para fazer, que é o seguinte: eu criei. Pô, eu sou frito, tá? Pra conseguir entender as coisas, pra conseguir criar. É, Como é que eu posso explicar isso? No Spotify eu consegui criar meio que uma conta do nosso canal, entendeu? Então, eu sei que os vídeos aqui, às vezes, a maioria tem em média uns 10 minutos. Tem muita gente que não tem paciência para assistir, às vezes queria, sei lá, só escutar. E aplicativo de música, de podcast, dá pra fazer isso. Então, quem não tiver muita paciência para ficar vendo aqui minha cara, as análises, apontando aqui e tal, pode só ouvir, tá? Que aí tá lá no Spotify. Eu vou deixar o link aqui embaixo, inclusive, tá ok? Para quem quiser acessar. Da análise dos 3 últimos jogos que eu postei antes de ontem, já tá lá, tá ok? E é isso. Vamos lá então para essa vitória do Ituano. É, Gol marcado pelo Léo Duarte. Eu já falei como é que foi o gol, né? Jogada na reta final da partida. Cruzamento pra área, o Jean-Pierre, porra, eu sou muito fã dele, cara. Eu, como torcedor do Grêmio, eu vi ele surgir desde o início, né? Quando ele entrava de vez em quando no jogo, até ser o substituto do Luan, e conseguir desempenhar um bom futebol, até ele parar de desempenhar um bom futebol, dar todos os problemas na carreira dele, e agora voltou a jogar bola profissionalmente, né? Pelo Ituano. Dá o passo para trás e o Léo Duarte chega finalizando cruzado, ainda desviou no Félix Torres e fez o gol da vitória do Ituano. Então vamos começar com os destaques do Ituano. Já queria começar pelo goleiro, né, o Jefferson Paulino. Goleiro muito bom, cara. Desde o Paulistão passado eu lembro que ele se destacou também, não me lembro direito qual jogo que eu tinha assistido, cara. Talvez tenha até análise aí no canal, no Paulistão do ano passado. Mas eu lembro que ele agarrou pra caramba e dá pra ver que é um goleiro que, além de ser bom goleiro dentro do gol, fez uma defesa no final do jogo, quando já tava 1-0, num chute do Fausto Vera, com o pé e depois encaixou. E ainda sabe sair jogando muito bem com o pé, tá? Então o Jefferson Paulino é um goleiro que equipes como sei lá, um Cuiabá se quiser um reserva pro Walter, um Juventude se não tiver muito satisfeito com o goleiro, talvez um Sport quiser contratar, um Atlético Goianiense, essas equipes que são geralmente meio de tabela para baixo, de Série A, ou meio de tabela para cima, de Série B, podem investir ali no Jefferson Paulino. O Ituano, não lembro se está na Série B ainda, se foi rebaixado, eu acho que continua, né, na Série B. Então é um goleiro que já está na Série B, poderia talvez ir para uma equipe de Série A, porque tem futebol para isso, tá? Muito bom goleiro. Enfim, o Léo Duarte, tá? Fez o gol também, foi muito bem, tanto na marcação quanto no ataque. Eu acho que esse foi um jogo que tava a cara do 0-0. Se o Jean-Pierre não tivesse entrado, eu arrisco dizer que acabaria 0-0 mesmo. Mas ele realmente entrou muito bem e eu fico muito feliz por isso. Torço bastante para que ele consiga dar a volta por cima. Então, o que mais dá para destacar? Esse José Aldo, se eu não me engano, era o que era da base do Inter. Na base do Inter ele era um meio-campista, jogou mais recuado, tá? Jogou quase como um primeiro volante, um segundo volante. Esse Ian Rolim também, jogador ex-chapecoense. É, e na Chapecoense era o camisa 10 também. Hoje não, ontem. Jogou mais como um segundo volante, um cara um pouquinho mais atrás. Cara, eu gosto de analisar o elenco desses times assim, que é, times de Série B, times de Série C, de temporada para temporada, mudam muito os jogadores e às vezes buscam jogadores conhecidos. Uma equipe que eu sei que está contratando bastante jogador assim é o Remo. O Remo eu já vi que tem o Camilo, ex-Mirassol, ex-Botafogo, enfim. É, eu gosto de analisar esses times assim, quando faz esse tipo de contratação. E o Ituano fez boas assim também. O próprio Tony Anderson, cara, tava no ABC, ex-Grêmio também, eu lembro quando ele veio na troca pelo Edilson. O Edilson foi pro Cruzeiro e pro Grêmio veio o Alisson, que
Chegou a ser importante em um bom período, depois se queimou com a torcida e foi para o São Paulo, peça importante do São Paulo também, se encontrou como um volante. E o Tony Anderson acabou não dando certo, não vingando. Estava no ABC temporada passada, fez o gol que evitou com que o Vila Nova subisse para a Série A. É... Porra, coitado do Vila Nova, cara. Chegou tão perto e o Tony Anderson acabou com o sonho deles. E agora tá no 8 ano, o Tony Anderson. Quem mais dá pra destacar? Na frente estava o Salatiel também. Se eu não me engano, esse Salatiel já jogou no Criciúma, cara. Posso estar equivocado, mas eu acho que já. Fez um pivô bacana na reta final do jogo, conseguiu segurar bem as jogadas. Entrou o João Villali na lateral esquerda, né? Entrou o Felipe Fonseca, o Jean-Pierre. O Jean-Pierre entrou com a 20. Seria interessante se ele entrasse com a 21, né? Foi o número que notabilizou ele no Grêmio. Ainda entrou o Miqueias, entrou junto na mesma hora do Jean-Pierre, e o Marlon. Então, esses foram os destaques do Ituano. Mas o principal destaque mesmo que eu queria enaltecer aqui é que depois que o Jean-Pierre entrou, o Ituano conseguiu administrar melhor a bola, rodar melhor a bola, conseguiu fazer até um bobinho de vez em quando ali com os jogadores do Corinthians. E teve o passe decisivo para o gol do Léo Duarte. Agora destaques do Corinthians. Acho que dá para destacar o Cássio. Cássio, quando foi exigido, foi bem. No gol do Léo Duarte, deu azar que desviou no Félix Torres, cara. Se não desvio, eu acho que a bola ia na trajetória da mão do Cássio. Com desvio, passou logo debaixo do braço dele. Se fosse talvez 10 anos mais novo, ele poderia ter tido o reflexo de puxar o braço de volta e defender. Mas isso não é falha. Mas é azar mesmo desse desvio. O Fagner tá fazendo um bom início de temporada, tá? Eu gosto muito do Caetano. Um zagueiro que defende bem e sabe sair jogando muito bem. Acabou que na reta final ele foi substituído, puxou o Ranielli pra zaga e soltou um pouquinho mais o time. O Félix Torres foi bem de novo, tá? Deu azar que a bola desviou nele e foi o gol do Ituano, então participou do gol do Ituano, não tem muito o que falar. Mas é muito bom zagueiro, um zagueiro muito rápido, se recupera muito bem. Com exceção a esse lance do gol, que ele infelizmente acaba desviando a bola, então tem certa parcela de culpa. Fez uma ótima partida de novo, né? A estreia foi muito boa, esse segundo jogo bom também. O Hugo na lateral esquerda, cara, eu acho que é o que era do Goiás. Se eu tiver errado, é só me corrigirem aí. Mas se for o do Goiás, eu acho que eu falei a mesma coisa na vitória por 1-0 contra o Guarani. Se for o do Goiás, foi uma excelente contratação. Não acho que seja jogador para ser titular do Corinthians, mas para ser um reserva, eu acho uma ótima. E talvez com o passar do tempo possa ser titular, até porque é um jogador muito novo. E como ano passado o Fábio Santos se aposentou, né? Tava inclusive como comentarista nesse jogo, né? Eu acho muito bacana, pô, essas transmissões que foi na Casa TV, né? No YouTube, pô, é muito mais fácil do que procurar nos canais de TV, né? Fechado, enfim. No YouTube é só, pô, coloca ali no YouTube, dá pra assistir em qualquer lugar, pô, celular, TV, porra, muito bom. Enfim. E o Fábio Santos estava como comentarista. De qualquer forma, eu acho que o Hugo vai ser muito importante ainda pro Corinthians. Se não como titular, com um bom reserva para a esquerda, mas talvez conquiste essa vaga aí de titular. Nesse início de temporada já conquistou, né? Tem que ver se vai conseguir segurar essa posição. O Ranieri no meio de campo, administrando bem a bola, um cara que dá pra ver que tem qualidade. Eu lembro dele ainda no Avaí, quando o Avaí foi rebaixado. Tava no Bahia também. Se destacou mais ainda no Cuiabá, né? E aí o Corinthians contratou, foi uma excelente contratação. Eu acho que o Mano até falou no final, na entrevista, né? Depois do jogo, Mano Menezes, que em alguns momentos ele acabou desperdiçando a posse, chutando para fora. Acho que teve no primeiro tempo 2 lances assim, e no último lance da partida o Fausto Vera fez a mesma coisa. É negócio que eu, se fosse torcedor do Corinthians, ia ficar revoltado, pô, porque é negócio que assim nem parece que é profissional, pô. Se for pra chutar, tenta chegar perto do gol pelo menos, ou chutar minimamente perto. Mas esses 2 chutes do Ranieri no primeiro tempo, torto demais. Às vezes ansioso por querer fazer o primeiro gol pelo Corinthians, acabou forçando jogadas que não era para fazer.
E o Fausto Vera ainda no último lance do jogo, para fechar. Se existir alguma frase ao contrário de chave de ouro, é essa frase que eu utilizaria agora. Para fechar muito mal a partida. Enfim, o Maicon mediano e do meio para frente o Rojas. Ainda não se encontrou com a camisa do Corinthians. Fez 2, 3 jogos muito bons quando ele chegou no Corinthians. Depois apagado, não criou quase nada. Eu não me lembro de nenhum gol dele com a camisa do Corinthians. Não lembro nem se teve. Enfim. O Romero, eu acho que o Romero, ao decorrer da temporada, se o Corinthians não contratar um centroavante, que estão falando que vai fechar com o Pedro Raul, né? Tenho certeza que a torcida não vai gostar pelo retrospecto dele no Vasco, né? Mas pode dar certo. Eu acho que pode entregar mais do que o Yuri Alberto. Até porque ele é mais alto, pelo menos a bola aérea vai ser melhor. Mas, se ele não vir, eu tenho quase certeza que o Romero vai virar o centroavante desse time, tá? Vai virar meio que um falso 9. O Yuri Alberto é inevitável, vai ter que perder essa posição alguma hora. Porque o cara não faz nada, não entrega nada pro time. Perde a bola, tropeça na bola. É bom jogador, cara. Ele já mostrou isso no Santos. Mostrou isso principalmente no Inter. No Inter ele jogou demais. Menos em Grenal, né? Em Grenal ele sempre sentiu o jogo. No Zenit também não foi apagado, foi bem. Nos jogos que ele fez, sempre fez gols e tal. Mas no Corinthians não se encontrou. Que nem eu falei na estreia contra o Guarani. Eu acho que o único, talvez não o único, mas os únicos bons momentos do Yuri Alberto foi com o Roger Guedes. Junto ali com aquela dupla, o Roger conseguia municiar bem o Yuri, para o Yuri fazer alguns golzinhos. Mas depois que ele saiu, o Yuri Alberto virou até uma piada pelos gols que ele perde, o chute torto. Enfim, eu se fosse o Corinthians tentaria negociar. Logicamente, vai sair no prejuízo, porque pagou caro nele quando ele estava em um bom momento e agora em um mau momento provavelmente vai vender mais barato. Ou tentar recuperar ele, que pensando financeiramente é o melhor, pensando futebolisticamente é o pior, porque ele é um centroavante que não faz gol, né? Então é complicado. E que nem eu falei, eu acho que ao decorrer da temporada o Romero vai virar o centroavante, vai colocar ali na esquerda o Wesley. Eu acho que é isso que vai acontecer. E o Yuri Alberto vai pro banco. Já o Matheus Araújo, cara, eu não gosto. Eu sei que ele é novo, é promissor, mas eu nunca vi nada demais nele, cara. De verdade. Acho que na própria Copinha tem jogadores que se destacaram muito mais do que o Matheus Araújo. E ele jogou o jogo inteiro, tá? Contra o Guarani ele também foi titular. E eu nunca vi uma jogada assim que eu falasse, esse cara é diferenciado. Tipo, no Wesley dá pra ver que ele erra a tomada de decisão, mas é rápido, tem um bom drible e tal. No Matheus Araújo eu vejo um jogador comum, cara. Um cara que corre bastante e só. Então, enfim, eu ainda não vi nada demais nele. Pode ser que de uma hora para outra consiga entregar muita coisa, mas até o momento não. Entraram o Fausto Vera, quase fez o gol de empate, entrou até que bem, mas na reta final ele dá um chute todo torto que realmente é difícil de explicar. O Mosquito entrou ali pela direita, até tentou fazer algumas coisinhas ou outra, acho que vai ser importante ainda pro Corinthians na temporada. Eu falei que o Romero deve virar centroavante e entrar o Wesley. Talvez o próprio Mosquito pode pegar essa vaga. E talvez até o Mosquito e o Wesley, né? E aí tirar o Yuri Alberto e o Rojas. São jogadores de mais nome, mas os dois não entregaram nada até o momento nessa temporada e no final da temporada passada a mesma coisa. Entrou o Wesley pela esquerda e o Iago entrou mais no meio de campo, né? Quando tirou o Caetano, colocou o Iago no meio de campo. Puxou o Ranieri para a zaga. É isso. Estatísticas. 9 chutes do Ituano, sendo 2 no gol. 16 do Corinthians, sendo 3 no gol. Que nem eu falei. Muito chute torto, cara. De 16 se acertar 3 no gol, a cada 5 pelo menos era 1 no gol e 4 para fora. E só o Ranieri foram pelo menos 2. Fausto Vera 1 também. Só esses 3 chutes aí não é nem que foram para fora, é que foram absurdamente longe do gol. Então aí, porra, como é que você vai fazer um gol desse jeito? E a precisão do Ituano também foi baixa, tá? As únicas bolas que foram no gol foi uma grande defesa do Cássio e o gol do Léo. Era Léo o quê? Léo Duarte. Enfim. Posse de bola 52% pro Corinthians, 48% pro Ituano. Bem parelho. Faltas 16 do Ituano tendo 3 amarelos, 13 do Corinthians tendo 1 amarelo.
Escanteios 1 para o Ituano, 5 para o Corinthians. Naturalmente era o time que tinha mais a pressão do resultado. Cara, é um resultado que se ficasse 0 a 0 tava... Porra, era a cara do 0 a 0 Se ficasse 0 a 0 o Ituano ia ficar satisfeito porque empatou com o Corinthians. E se ficasse 0 a 0 o Corinthians ia ficar satisfeito porque era fora de casa contra um Ituano, time de Série B e tal, Ascensão, também não ia ficar tão ruim. Mas o Ituano ganhou, achou esse golzinho, sai com uma vitória importantíssima. E o Corinthians mostra que realmente tem que melhorar muita coisa nessa temporada com essa derrota. Então, só para fechar, o craque da partida, cara, vai ter uma dose de clubismo e tal, mas para mim é o Jean-Pierre, tá? Mudou o jogo, eu sou fã dele, torço que dê certo. Tem que ser titular desse time, tá? Não é possível que o Jean-Pierre seja pior do que o Eduardo Persson. Não que o Persson seja ruim, eu nem tenho opinião formada sobre ele. Mas o Jean-Pierre é o Jean-Pierre, pô. Eu sou fã dele. Enfim, torço que dê a volta por cima e se destacando no Ituano, talvez. Ou subir com o Ituano para a Série A, ou ir para um time de Série A, sei lá, um próprio um Cuiabá e tal. Eu acho que ele pode conseguir uma vaga se ele fizer um bom campeonato paulista. Um Cuiabá, um Juventude, sei lá, quem mais? Deixa eu pensar em algum outro time que ele pode conseguir uma vaga. Pô, é complicado. Nessas horas de pensar alguma coisa é difícil. Mas enfim, espero que ele se destaque para conseguir uma vaga em um time de Série A. Ou até mesmo em... Série A tá bom, eu quero assistir ele. Enfim, é isso. Espero que tenha gostado do vídeo. Se você gostou, deixa o seu like. Se não gostou, deixa o dislike. E comenta aí embaixo para você quem foi o craque da partida. Para mim é o Jean-Pierre. Para vocês, quem foi? Foi esse o vídeo, valeu e falou.